Essa é uma aula de revisão de matemática sobre o tema potenciação, que foi proposto pelo Centro de Mídias no dia 11 de maio para o 6º ano. A habilidade prevista aqui é solucionar e propor problemas que envolvam cálculos com números naturais por meio de estratégias pessoais, com compreensão dos processos neles envolvidos, com ou sem uso de calculadora. Vocês já conhecem as 4 operações fundamentais com números naturais. Para cada uma delas, a gente pode associar uma ação principal, que indica, inclusive, que a gente tem que usar tal operação. Para a adição, quando a gente escuta as palavras adicionar, juntar, acrescentar, faz a gente relacionar essas palavras com a operação de adição. Para a subtração, a gente tem as ideias de diminuir, retirar, calcular a diferença. Para a multiplicação, a gente pode associar a ideia de agrupamento. E para a divisão, a ação de repartir. Existem mais 2 operações que vocês vão aprender esse ano, que são a potenciação e a radiciação. A gente vai focar, por enquanto, na potenciação, que é uma operação matemática que facilita ou representa a multiplicação de fatores iguais. Como assim? Aqui tem alguns exemplos. No primeiro, a gente tem uma multiplicação de 3 vezes 3. Na multiplicação, os elementos que compõem a multiplicação são chamados fatores. Quando esses fatores são iguais, a gente pode facilitar a representação usando a potenciação. Reparem que em vermelho tem o número 3 e um pouco acima dele, em azul, tem o número 2. Nós podemos ler de várias formas diferentes. Uma delas é 3 elevado à segunda potência, ou 3 elevado a 2, ou 3 elevado ao quadrado. Isso eu vou explicar no próximo slide. O resultado é 9, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Na linha de baixo, a gente tem uma multiplicação de 5 vezes 5 vezes 5. Reparem que, novamente, os fatores são os mesmos, é o número 5. Portanto, a gente pode escrever de forma simplificada usando a potenciação. E aí fica o 5 embaixo e o 3 um pouco mais acima, o elevado, né? E esse 125 foi obtido fazendo a multiplicação. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5, 125. A próxima multiplicação, nós temos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Agora é a vez do número 2 se repetir. E ele se repete 4 vezes. Portanto, 2 elevado à quarta potência, ou 2 elevado a 4, que é igual a 16. Todos esses números em vermelho, se vocês separaram, eles são os números que se repetem, que são multiplicados. Eles recebem o nome de base. Os números que estão em azul, que são os que ficam acima dos outros, eles se chamam expoentes. E, por fim, os números que estão em amarelo, que são os resultados, se chamam potências. Existem 2 observações que a gente pode fazer quanto à nomenclatura da potência, né? Da representação da potência. Quando a gente associa a ideia de um quadrado e associa a ideia de um cubo. Reparem na primeira figura, nós temos um quadrado e esse quadrado é preenchido por outros quadradinhos menores, que são 9. E se a gente utilizar cada quadradinho desse como uma unidade de área, nós temos que a área desse quadrado é igual a 9 quadradinhos. Nós podemos fazer a contagem desse número de quadradinhos para obter a área de várias formas diferentes. A gente pode somar um por um, contar mesmo quantos quadradinhos tem, que o resultado vai ser 9, ou multiplicar a quantidade de quadradinhos que tem na vertical pela quantidade que tem na horizontal, que também vai dar 9, porque é 3 vezes 3, e isso pode ser representado, por fim, usando uma potência, 3
elevado a 2. Como são duas dimensões e isso pode ser associado a um quadrado, então sempre que o expoente for 2, nós podemos ler, por exemplo, 3 elevado ao quadrado, ou simplesmente 3 ao quadrado, porque essa ideia está associada à área de um quadrado. Da mesma forma, observando a segunda figura, trata-se de um cubo. A gente pode verificar que ele é formado por outros cubinhos. E usando essa unidade de medida, se a gente quisesse calcular o volume para essa figura que é tridimensional, porque ela tem 3 dimensões, nós poderíamos fazer de várias formas diferentes. Poderíamos contar um por um, cubinho por cubinho, ou a gente poderia verificar quantos quadradinhos tem de comprimento, que são 3, de altura, também 3, e profundidade, também 3, e multiplicar esses números, e isso pode ser representado usando uma potência, 3 elevado a 3, que dá 27, porque 3 vezes 3 é 9, e 9 vezes 3 é 27. Portanto, sempre que o expoente for igual a 3, nós podemos fazer a leitura nesse exemplo. 3 elevado ao cubo, porque essa ideia está associada ao volume de um cubo. Outras observações importantes são essas que estão constando nesse slide, é que sempre que o expoente for igual a 1, o resultado da potência vai ser a própria base. Como assim? Olha os exemplos. É 5 elevado a 1 é igual a 5. Porque o expoente, ele representa a quantidade de vezes que a base vai repetir. Dá para perceber isso nos outros slides. Então, se o expoente é 1, ele vai se repetir apenas uma vez. Portanto, é o próprio número. O número 1 elevado a qualquer expoente é igual a ele mesmo. Então, vejamos os exemplos. Olha, por exemplo, 1 elevado a 5 ou 1 elevado à quinta potência. Esse 5, que é o expoente, ele indica quantas vezes a base tem que repetir, tem que ser multiplicada por ela mesma. Então, 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. Isso é igual a 1. Cuidado para não confundir 1 elevado a 5 com 1 vezes 5. 1 vezes 5 é uma multiplicação. 1 vezes o 5 é o próprio 5. Aqui a gente está falando de uma nova operação, que é a potência, potenciação. Então, 1 elevado a 5 é 1 vezes ele mesmo. Portanto, no segundo exemplo ali, 1 elevado a 20 também é igual a 1. Não precisa escrever 1 20 vezes, não precisa escrever. Outra observação, todo número elevado a 0 é igual a 1. Nesse caso, a gente exclui o zero dessa observação, porque se fosse 0 elevado a 0, teríamos uma indeterminação. Não tem um resultado para essa expressão. Então, todo número elevado a 0 é igual a 1. Vocês vão aprender algumas formas de demonstrar isso, mas uma forma bem simples, vejam se vocês conseguem compreender dessa maneira. Observem a esquerda do sinal de igual e a direita do sinal de igual. À esquerda, na primeira linha, a gente tem 3 elevado ao cubo, né? Elevado a 3, a gente pode ler como elevado ao cubo. Isso quer dizer 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Por que 3 vezes 3? É 9, e 9 vezes 3 é 27. Na segunda linha, a gente tem 3 elevado ao quadrado, né? Lembra que quando o expoente é 2, pode ler ao quadrado. Isso é igual a 3 vezes 3, que dá 9. Na próxima, 3 elevado a 1, que é o próprio 3, e na última, 3 elevado a 0, que eu estou afirmando que é 1. Se vocês olharem de uma linha para outra, onde estão as setas, reparem que de uma linha para outra, primeiro, vai diminuindo o número 3, né? Se a gente olhar do 27 para o 9, tentar pensar numa operação que a gente consiga fazer o 27 chegar no 9, a gente pensa numa divisão. Se eu dividir o 27 por 3,
o resultado que eu obtenho é 9. Agora, se eu fizer isso da linha do 9 para a linha do 3, né, que é a próxima. Se eu dividir o 9 pelo 3, eu obtenho 3. Ou seja, para continuar esse padrão, para continuar respeitando esse padrão, eu vou ter que ir do 3 para a próxima linha fazer a mesma coisa. Dividir o 3 por 3. E 3 dividido por 3 é igual a 1. Portanto, isso vai acontecer para qualquer número. Sempre que o expoente for igual a 0, o resultado da potência é 1. Aqui tem algumas indicações sobre como calcular a potência na calculadora científica do celular. Primeiramente, você digita um número que vai ser a base. Depois, você digita essa tecla x elevado a y. Se não tiver essa tecla x elevado a y, pode ser aquele acento circunflexo, o chapeuzinho. E depois, você clica outro número que vai ser o expoente. O resultado vai aparecer automaticamente no visor da calculadora. Tem uma plataforma muito legal para vocês estudarem potenciação e vários outros temas, não só de matemática, que é o Khan Academy. Então, aqui tem também uma indicação de atividade para vocês fazerem, para aprofundarem um pouquinho mais o tema. É só procurar no Google por Khan Academy, não sei se a pronúncia correta é essa, mas vai aparecer essa tela de cursos. Você clica nessa palavra, cursos, e aí vai aparecer todos os cursos que tem disponíveis. Você vai lá no 6º ano, matemática por ano, entre parênteses BNCC, 6º ano. Depois, vão ter vários temas na tela, você clica nesse números, operações com números naturais. É importante que vocês pratiquem bastante, para que vocês aprendam. Então, se vocês quiserem fazer os exercícios das outras operações também, maravilha. Mas a indicação agora é sobre o tema potenciação. São 7 exercícios disponíveis, além de videoaulas e textos, mas são 7 exercícios, são 11 minutos para fazer, mas vocês podem gastar mais, não tem problema. E aí é só para treinar o conhecimento de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada.